Não, a educação física tá na minha vida desde muito cedo. Desde que eu me conheço por gente, a educação física faz parte da minha vida. Então, escolher educação física como profissão foi uma coisa automática. Primeiro que eu tive uma relação com o esporte desde muito cedo, né? Meu pai disse que eu troquei a fralda pelo kimono, então foi uma coisa meio que automática. E eu acho que uma das coisas que me ajudou muito é que eu tive a sorte de ter bons exemplos de professores, tanto no tatame, no judô, como na escola. Eu tive bons exemplos, ou seja, eu recebi mensagens muito simpáticas da educação física desde cedo. Então, teoricamente, a relação com o esporte, a relação com o exercício, a relação com tudo isso foi automática, né? Não, o judô me influenciou demais, né? Eu acho que o judô abriu as primeiras portas para mim foram abertas pelo judô. Tudo, é engraçado. As primeiras oportunidades de trabalho, até as primeiras oportunidades de estudar, né? Eu entrei na USP pelo judô, né? O judô que abriu as portas para eu começar a dar aula e começar a estudar, né? Fazer pós-graduação, fazer mestrado, tudo isso foi pelo esporte mesmo, né? Então a vida relacionada ao esporte, para muita gente abre portas. Isso não é uma coisa muito comum aqui no Brasil, isso é uma coisa muito comum nos Estados Unidos, por exemplo, que o judô abre as portas para as pessoas estarem na universidade, principalmente os bons atletas, os atletas de rendimento, mas nesse caso especificamente para mim isso aconteceu. Essa é uma questão muito interessante, né? Normalmente as pessoas optam pela educação física porque gostam do esporte. Né? Ela é uma meia-verdade. Eu acredito que isso seja uma meia-verdade. Eu tenho vários alunos, depois de certa maturidade, eu tive vários alunos que passaram por mim que a gente questionava muito isso. Porque você gostar de esporte, você escolher educação física é uma meia-verdade, porque na verdade, para você trabalhar com educação física, não basta você gostar do esporte. Para trabalhar com educação física, você precisa gostar de gente. Você precisa gostar de pessoas, muito mais do que gostar de esporte ou de atividade física. Tem uma série de pessoas que adoram praticar atividade física, que são excelentes atletas, mas que não têm vocação para lidar com pessoas. E a educação física, antes de você gostar de esporte, na verdade você precisa gostar de pessoas. O grande desafio da educação física é ter profissionais preparados e que gostam de lidar com pessoas. É assim que a gente vai conseguir influenciar as pessoas, né? O profissional de educação física hoje, ele tem uma característica muito interessante, né? Se a gente for analisar um pouco da história, o profissional de educação física de 100 anos atrás, ele era um profissional que estava focado em fortalecer as pessoas, em transformar pessoas em pessoas mais fortes, mais resistentes para trabalhar na agricultura, para trabalhar na indústria, né? E a educação física tinha uma característica muito física mesmo. Quando a gente vem um pouco mais na década de 70 do século passado, um outro exemplo, a educação física estava muito focada no esporte, né? Naquela época que o Brasil foi tricampeão de futebol, a gente tinha uma história muito interessante, né? Que o governo queria transformar o país numa potência esportiva, né? E aí a educação física caminhou de uma maneira a fortalecer essas questões relacionadas às crianças. A educação física na escola teve essa característica. E hoje a educação física tem um papel muito interessante, né? O profissional de educação física tem como objetivo principal ajudar as pessoas a mudarem seus comportamentos. Então, é muito mais do que simplesmente ter braços fortes, é muito mais do que transformar pessoas em atletas de ponta. Esse não é o principal objetivo hoje. A educação física tem uma visão muito mais abrangente, muito mais na linha do bem-estar, olhando para o ser humano num ser mais holístico, um ser mais amplo e não somente físico, e que realmente faça a diferença. O profissional de educação física hoje, competente, que realmente quer seguir na sua carreira e quer fazer a diferença, ele precisa ajudar as pessoas a mudarem seus comportamentos. Todo mundo quer mudar o seu comportamento, os seus hábitos, ter hábitos mais saudáveis. E o profissional de educação física contemporâneo tem exatamente esse objetivo.
A educação física, hoje ela é representada de uma maneira muito ampla, né? Então você tem educação física hoje nas academias, nos clubes, nos parques, nas praças, nas empresas, o treinamento personalizado. A educação física está representada para a mídia, normalmente para a população de maneira geral, por essas questões. Mas tem uma coisa que é fundamental, a educação física ela é fundamental na escola. É lá que tudo começa. Uma pessoa que quer ter uma vida saudável, uma pessoa que quer ter hábitos saudáveis, ela precisa de um histórico pessoal positivo. O que é um histórico pessoal positivo? É a sua história, né? Como é que ela se relacionou positiva ou negativamente com aquilo que aconteceu no passado, vai definir como ela vai encarar ou sentir ou se relacionar com aquilo no presente e no futuro. Então, a educação física infantil ela é o início de tudo. Né? Um país que quer melhorar a qualidade de vida das pessoas por meio da prática de atividade física, quer que a sua população seja mais ativa fisicamente, quer diminuir os custos de saúde pública, isso é uma correlação absolutamente relevante e importante para qualquer país que queira realmente fazer um trabalho decente, bom e aumentar o índice de qualidade de vida para as pessoas, tem que ter uma educação física competente na escola. Isso é fundamental. Então, tirar a educação física escolar, não dando importância porque a educação física não vai bem, isso é um erro estratégico. O que as organizações, ou o governo, ou todas as entidades precisam fazer é o seguinte, não é tirar, é melhorar. É treinar, capacitar mais professores, melhorar a condição de trabalho desses profissionais, os espaços de trabalho, porque educação física é uma disciplina que ajuda demais as crianças, ajuda demais o ser humano a desenvolver o espírito crítico, a trabalhar em equipe, a desenvolver a liderança que está dentro de todo mundo, né? A aprender a lidar com as vitórias, aprender a lidar com as derrotas, né? Aprender a ter disciplina, aprender a ter dedicação nas coisas, aprender a ser determinado. E outra coisa importante é você se desprender. Né? Hoje uma criança, um adolescente, nós temos uma quantidade de informação ao nosso lado que é gigantesca. Né? Então muitas vezes a gente falta foco para fazer uma coisa. A educação física ensina a se desprender de outras coisas para ter foco naquilo. Então a gente entende o quanto a educação física é importante também para desenvolver a criatividade, a percepção, a sensibilidade. A educação física é uma prática, é uma disciplina escolar que precisa ser trabalhada como um baita de um diamante, precisa ser lapidado para cada vez mais as crianças, os jovens, os adolescentes se transformarem em pessoas cada vez melhores. Né? Desde que eu estive na faculdade de educação física, o mercado mudou demais. Então, assim, quando eu estava na faculdade, o profissional de educação física estava na escola, ou ele estava no clube, ou na academia. As academias estavam começando naquela época. Era um momento inicial. Hoje, o profissional de educação física está em vários lugares. Em vários lugares. Isso que é interessante. Então, o profissional de educação física está na escola, o profissional de educação física ele está na academia, ele está no clube, ele faz um trabalho personalizado, ou seja, ele é um autônomo, ele é um prestador de serviço autônomo, é o conceito do personal trainer, que dá aula em vários lugares, inclusive na residência das pessoas. Né? O profissional atua em empresas. Hoje várias empresas montam centros de exercício físico. O profissional de educação física trabalha com corrida, com grupos de corrida. O profissional de educação física dá suporte em uma série de áreas. O profissional de educação física trabalha em hotéis, né, com recreação, com exercício, enfim. A amplitude da ação desse profissional de educação física é gigantesca. E cada vez isso mais vai crescer. Né, porque o mundo, de maneira geral, está entendendo os benefícios do exercício físico, que é uma coisa clara para todo mundo, mas como é que se faz isso? Como é que se coloca em prática? Né? Porque uma coisa é você saber o que é, outra coisa é você colocar aquilo em prática e fazer aquilo acontecer. E aí que a gente vê a prática acontecendo desses profissionais atuando em tantos lugares. Eu conheço profissionais de educação física que são contratados por agências de publicidade para acompanhar comerciais de televisão que vão falar sobre o assunto. Precisa de um especialista para acompanhar modelo XYZ para acertar no conceito, acertar na medida, né, exata para poder realmente
vender um produto. Então o profissional de educação física tem uma atuação hoje absolutamente gigantesca. Sem falar nos profissionais que atuam no mundo universitário, né? Tanto como professores universitários de graduação, de pós-graduação e de outros cursos. Né? É muito interessante, o mercado está muito amplo hoje, cada vez crescendo mais. Dia 1º de setembro de 1998 foi promulgada uma lei que regulamentou a profissão de educação física. Hoje o profissional de educação física tem a sua profissão regulamentada. Né? Isso é muito interessante, é muito importante. Né? Nós temos uma classe hoje, temos uma organização. Há muito que se fazer, não tenho dúvida. Né? O Conselho Federal, que é o CONFEF, e os CREFs estaduais, eles têm muito trabalho a fazer. Nós somos muito jovens ainda, é uma profissão muito jovem. 98, né, foi a regulamentação da profissão. Então a gente tem muito a fazer, não tenho dúvida disso. Mas é muito interessante porque a gente começa a ter uma organização, a gente começa a ter linhas a seguir. Nós temos hoje um código de ética, que é um documento absolutamente importante. Nós temos a Carta Brasileira da Educação Física. Nós temos uma série de linhas a seguir. Né? Hoje, um profissional de educação física ele precisa conhecer o seu código de ética. Dentro do código de ética tem várias questões absolutamente importantes que vão nortear, que vão dar suporte de como ele agir no dia a dia de trabalho dele. Então eu vejo isso como uma importância muito grande. E eu acredito que isso no futuro vai se fortalecer mais ainda. Né? Os conselhos, eles já são, embora eles sejam muito jovens, os nossos conselhos regionais, eles já são fortes. Eles já estão fortes. E com o tempo eles tendem a se fortalecer. Por quê? Porque nos últimos anos a educação física teve um boom muito grande. Hoje no Brasil nós temos aproximadamente 1000 faculdades, 1000 cursos de graduação. Isso é um número muito grande, né? Porque realmente a educação física está com uma exposição muito grande na mídia. Né? Então acontece que esse processo de regulamentação, principalmente com esse volume todo, ele é fundamental para nortear algumas questões relacionadas à legalidade dessa profissão e à maneira de atuar, que é o papel do profissional, o papel do conselho e do profissional de educação física juntos, cuidando da sociedade. O grande lance é atender a sociedade com qualidade. E esse é o papel do conselho, né? Cuidar para que os seus profissionais atendam muito bem a sociedade. Tem aquela história da mudança de comportamento de maneira bastante saudável. Quando a gente fala em remuneração, eu acho que tem algumas coisas a se colocar de maneiras separadas, e eu acho que remuneração é super importante. A primeira coisa é que eu acho que a educação física precisa ser mais bem remunerada assim, principalmente no âmbito escolar. Eu não tenho dúvida que no âmbito escolar a educação física e a educação de maneira geral no Brasil precisa ser mais bem remunerada. Isso eu acho que todo mundo sabe disso e tem uma importância muito grande, né? Os nossos filhos, eles precisam de um cuidado maior, eles precisam de cuidados de profissionais cada vez mais bem capacitados, cada vez mais bem motivados para trabalhar. Isso é necessário, é importante para o crescimento do país. De outra maneira, eu vejo o seguinte, a educação física vem ganhando uma notoriedade interessante. Né? As pessoas hoje, elas despendem mais dinheiro, investem mais dinheiro no seu bem-estar. Então, pessoas que não faziam isso há 10, 15, 20 anos atrás, eles fazem hoje isso. Eles colocam dinheiro mais no seu bem-estar, então mais em prevenção de saúde. E o exercício físico faz parte disso. Então, o que eu quero dizer? A remuneração desse profissional não é que ela é ruim, não. Ela não é ruim, não. Eu acho que ela é muito boa. Tanto é que ela está atraindo uma quantidade gigantesca de pessoas. Nós temos, como eu falei, aproximadamente 1000 faculdades de educação física no país. Então ela tem um atrativo interessante. A questão é o seguinte, quando eu falei que tem uma diferença muito grande quando se fala em remuneração, e tem duas maneiras de se enxergar, é a seguinte, eu acredito que é o profissional que faz o seu salário. Né? Então se você é um profissional que tem diferenciais, que se coloca perante o mercado de uma maneira mais competente, mais profissional, você vai ser enxergado pelo mercado de uma maneira melhor. Né? Agora, se você faz o que todo mundo faz, se você não tem diferenciais competitivos que te posicionem no mercado de uma maneira melhor, você vai ganhar o que todo mundo ganha. E de repente o que todo mundo ganha
não é um bom salário. Então eu acredito que na escola, sim, na escola eu vejo que é uma necessidade gigantesca, mas de maneira geral, acho que a educação física está ganhando cada vez mais notoriedade para que as pessoas sejam bem remuneradas. Agora, especificamente, a gente não pode terceirizar o problema. Eu canso de falar isso para as pessoas, para os meus colegas, para os meus alunos. Não terceirize o problema, porque a educação física é uma excelente profissão. Cabe a você, profissional, cabe a cada profissional se desenvolver, melhorar cada vez mais suas competências para atender as pessoas. E aí você vai ser mais reconhecido, melhor reconhecido pelo mercado e vai ganhar mais dinheiro. A formação em educação física, a graduação especificamente, que é o primeiro passo, eu acho que ela cumpre basicamente o seu papel. Basicamente o seu papel. Eu acredito que os cursos de graduação precisariam ser um pouco mais abertos ao mercado, entender um pouco mais que o profissional de educação física ele não é simplesmente um funcionário de uma empresa. O que eu vejo que a educação física normalmente prepara as pessoas para serem funcionários, para serem empregados de uma escola, ou de um clube, ou de uma academia. Mas não, eu acredito que hoje a gente tem uma quantidade de profissionais que entram para essa profissão para serem profissionais autônomos, para serem donos do seu próprio negócio, né? E aí eu acho que tem uma lacuna gigantesca. Então existe um espaço muito grande e as universidades, as faculdades, precisam rapidamente adequar seus currículos para ensinar esses profissionais o seu você SA. Eles precisam ser mais bem entendidos como profissionais prestadores de serviço e não como funcionários. Então eles precisam ganhar algumas competências, aprender algumas competências na linha gerencial, na linha comportamental, que isso vai fazer a diferença. Então a educação física hoje ela atua muito nas questões técnicas, específicas de diagnosticar e prescrever exercício. O que é importante, bacana, eu acho que cumpre esse papel. Quando a faculdade faz isso bem, tem bons profissionais, tem um bom currículo, cumpre esse papel. Agora, eu acredito que o currículo da educação física precisava ter uma abrangência um pouquinho mais aberta nessa linha das competências gerenciais e comportamentais, porque o profissional, ele muitas vezes já entra, não é que ele sai da faculdade, ele já entra na faculdade de educação física querendo montar o seu negócio. E o seu negócio não precisa de tijolo e cimento, o seu negócio é você. Hoje você é o prestador de serviço, você monta um site, você tem um telefone celular, você faz contato pela internet, você vende o seu produto e você não precisa ter um ambiente de cimento né, de tijolo e cimento. Você é um prestador de serviço, né? Você vai até as pessoas. E como é que essas pessoas gerenciam isso? Como é que essas pessoas administram? Como é que elas vendem? Como é que elas mantêm os seus alunos? Como é que elas lideram a si próprio ou as suas equipes, quando tem equipes? Então falta um pouco mais de orientações, né? Faltam muitas orientações nessa linha. Após a graduação, eu acho que aí começa a profissão, né? A graduação é só, como eu falei, o passo inicial. Aí entra a questão da pós-graduação. E tem uma coisa que eu acho fundamental, eu acredito que o conhecimento tem prazo de validade. Embora você acumule conhecimento, você acumule experiências, o conhecimento tem prazo de validade, porque ele precisa ser reciclado, ele precisa ser renovado o tempo todo. Então aí entra a questão da pós-graduação e os cursos de extensão, assistir palestra, estar por dentro do que está acontecendo no mundo. E hoje não está difícil, porque você tem dentro da educação física, você tem um leque de opções muito grande, além de tudo você tem internet, né? Então é muito interessante. A pós-graduação, acho que ela é necessária. Hoje, quando você pega o currículo de um profissional que tem pelo menos 5 a 10 anos de experiência, se ele não tiver um curso de pós-graduação, você acha estranho. A educação física hoje oferece muitos cursos de pós-graduação, porque, na verdade, a graduação ela tem um quê mais de generalismo, né, em relação ao diagnóstico e prescrever exercício físico. Se você quer se especializar em alguma coisa, não tem dúvida, a especialização é esse curso lato sensu, né? Essa pós-graduação lato sensu, que é uma necessidade muito grande. Eu vejo que cada vez mais o profissional de educação física tem que fazer, né? Eu conheço profissionais que têm 7, 8 cursos de pós-graduação, né? E atuam muito bem no mercado. Então, não tenho dúvida da importância do conhecimento. O conhecimento, ele para se você não evoluir. E não existe eu estou pronto, né? Isso é uma coisa muito importante, porque não existe eu estou pronto. O mercado ele está mudando o tempo inteiro. E nós, da educação física, até por sermos jovens,
E nesse mundo que a velocidade é absolutamente alta, né, as coisas estão andando muito rapidamente, a gente tem que estar o tempo inteiro se atualizando, estudando, vendo o que está acontecendo. Então, para mim, um profissional que passa 3 anos sem fazer um curso, ele está totalmente desatualizado. O ideal é que ele tenha contato com as novidades a cada semestre, coisas absolutamente interessantes, pelo menos a cada semestre. E um curso de extensão, um curso de pós-graduação, isso tem que fazer parte do dia a dia dele. Ele tem que estar o tempo inteiro antenado no que está acontecendo. Isso vai fazer uma diferença muito grande, porque o mercado cobra isso, o cliente dele vai cobrar isso, porque está tão na mídia, as coisas relacionadas à educação física, elas estão tão na mídia, que às vezes o seu aluno pode saber antes de você de alguma coisa que esteja acontecendo. Então você tem que estar antenado. Falando especificamente das academias, o início aqui no Brasil, especificamente, as academias eram lugares muito pequenos, com uma infraestrutura muito precária, e que isso realmente começou a tomar conta. Na década de 80, isso cresceu de uma maneira muito interessante. É recente. Hoje, o número de academias no Brasil, o número é maior do que passa de 25 mil academias, para vocês terem uma ideia, ele se transformou numa grande indústria. Numa grande indústria. Então hoje nós temos uma indústria que mobiliza muito dinheiro aqui no Brasil. Nós temos as academias que se transformaram em modelos muito variados. As academias não são simplesmente um centro de exercício, eles são um centro de bem-estar. Né? É muito mais do que um centro de exercício. As pessoas não vão lá só para fazer musculação, fazer ginástica ou nadar. Não, elas se transformaram num centro de bem-estar. E em estilos variados. Né? Você tem academias específicas para mulher, academias específicas para um público que quer emagrecer, para cuidar de obesos, para cuidar de cardiopatas, para cuidar de grupos especiais que estão com hipertensão, que estão com diabetes. Você tem inúmeras maneiras, né? Você vê inúmeros tipos de academias espalhadas pelo país e pelo mundo inteiro. Né? Isso não é diferente lá fora. E aqui a gente começou a ter grandes redes, o Brasil começou a ter grandes redes, nós começamos a ter investimentos de grupos de investimento, bancos de investimento por trás de algumas das nossas redes. Isso é uma tendência mundial que vem acontecendo, ou seja, isso vai crescer muito ainda. Isso é só o começo, né? Isso é só o começo. Partindo do princípio, por que é só o começo? Porque hoje a gente tem por volta de 2 a 3% da população brasileira que faz exercício físico, que pratica exercício físico em centros de prática indoor. É muito pouco. Nos Estados Unidos a gente tem um percentual que varia de 10 a 15%. Ou seja, o potencial que nós temos aqui é gigantesco para crescer. Então, ou seja, se trabalhar direitinho, se o investimento for bem dirigido, se os profissionais estiverem preparados, ou seja, se a gente fizer a lição de casa direitinho, a gente vai passar de 3 para 4, de 4 para 5, de 5 para 10 e a gente vai crescer. Porque culturalmente a gente tende a evoluir muito nesse aspecto. Porque não é simplesmente, as pessoas pensam que é simplesmente uma questão de preço, de dinheiro. Não é só isso, é uma questão cultural, uma questão de querer estar no ambiente, de querer mudar a sua vida, de querer mudar o seu comportamento. Há tanto a questão do dinheiro, porque hoje um dos fenômenos desse mercado são as academias de baixo custo, que tem uma infraestrutura muito bacana, muito interessante, e que elas têm um custo muito baixo. Então isso vai crescer demais. Ou seja, cada vez mais a prática de exercício físico em centros de indoor será democrática e cada vez com mais qualidade, cada vez atendendo melhor as pessoas. Então, a tendência desse mercado crescer, ou seja, vai ser uma explosão daqui para frente. E, obviamente, isso é muito interessante para o profissional de educação física que está atento a esse mercado. Essa oportunidade toda, desse volume dessa indústria, de como ele está crescendo, de como ela está crescendo, é uma grande oportunidade para o profissional de educação física, que precisa cada vez mais se especializar, que precisa cada vez mais se preparar, precisa estar atento ao que está acontecendo. Então o mercado, que o mercado vai absorver? Profissionais que têm diferenciais, que estão preparados para trabalhar nesse modelo de alto nível.
Bom, eu comecei dando aula de judô e eu não me lembro muito bem que tudo aconteceu, era um sábado, eu tinha ido para a academia para treinar e aí faltou o professor de ginástica e o coordenador, o único professor que estava na academia naquele sábado era eu. Aí ele falou, você não quer dar uma aula de ginástica? Eu falei, eu não tenho a menor ideia de como é que faz isso. Aí ele deu uma orientação básica e eu, tentando ajudar, eu fui dar a aula. E a aula foi péssima, né? Eu não tenho dúvida de que a aula foi terrível. Mas isso me abriu portas e foi um desafio. Eu havia entendido já que era uma grande oportunidade profissional de crescimento, você conhecer outras modalidades, além da que eu conhecia na época. E eu já estava atento a isso, óbvio, eu já queria aprender. E daí foi o start inicial para eu passar para a sala de ginástica, para trabalhar com aulas coletivas, trabalhar com musculação, que é uma coisa que eu fiquei apaixonado desde o início pela musculação e sempre me envolvi com exercício individualizado na musculação. E aí, daí a coisa cresceu. Só que paralelo a tudo isso, eu sempre tive uma perna na gestão. Porque eu sempre quis organizar as coisas, sempre fui muito crítico com as coisas e de repente nas conversas que eu tinha com o pessoal da academia que eu trabalhava, eles me fizeram um convite para assumir a coordenação de uma área e daí para frente a coisa foi só crescendo, porque realmente eu sempre gostei muito de trabalhar com estratégia, de cuidar de pessoas e ajudar as pessoas. E daí para frente foi fácil. E a gestão apareceu na minha vida dessa maneira. Aí depois eu percebi que eu tinha que estudar sobre isso. Aí eu fui estudar em cima dessas questões, fui me especializar. Até o meu mestrado na área de educação física, especificamente, ele está ligado a marketing, a estratégias de marketing. A gente estudou por que as pessoas desistem da prática de exercício físico, por que as pessoas se mantêm praticando exercício físico e por que as pessoas iniciam a prática de exercício físico. Embora seja o tema exercício físico, a gente está falando de estratégias de marketing, né? Porque a gente analisa o comportamento de tudo isso. E daí para frente, o trabalho acabou sendo normalmente foi na área de gestão e nasceu a minha empresa, que é a Saba Consultoria, que é o que a gente faz hoje. A gente presta serviço para uma série de academias. E junto com tudo isso, apareceu a vida acadêmica, a carreira acadêmica como professor, que é uma coisa que eu adoro fazer, tenho o maior prazer em dar aula. E a gente faz isso há muito tempo também, principalmente hoje em cursos de pós-graduação. Fábio, quando você chegar no céu e encontrar com Deus e ele te perguntar, Fábio, valeu a pena a profissão de profissional de educação física? O que você vai responder para ele? Valeu muito. Eu já diria isso para ele, né? Valeu muito. Porque, primeiro que, falando especificamente da educação física, você começa a educação física pensando em ganhar um pouco de dinheiro. Aí isso se transforma com o tempo num estilo de vida, né? Uma profissão que vira um estilo de vida. E depois de um tempo, você percebe que, além de ser um estilo de vida, é um legado. Um legado, uma coisa que você vai fazer a vida inteira para deixar para as pessoas. Né? O que você vai deixar para as pessoas? E o meu objetivo é esse. O meu objetivo é a educação física, é usar a educação física, entender a educação física para as pessoas. Né? Então, para mim, todo o trabalho, todo o dia a dia de um profissional está diretamente relacionado a isso. O que você vai deixar? Como é que você vai ser lembrado depois? Né? Então, para mim é isso. Eu quero olhar para ele lá em cima e falar assim, ó, valeu, hein? Obrigado. Eu vou agradecer pela oportunidade, pela força de trabalho que ele me deu. E tá bom, né?